Abacuque, capítulo 3, nós vamos para a parte final do nosso texto, tá bom? Nós vamos concluir hoje essa reflexão que nós começamos aí já há alguns meses, tá bom? Abacuque 3, do versículo 16 até o finalzinho aqui, que é o versículo 19, tá bom? Vamos ler o texto? Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Aí o texto termina assim: ao mestre de canto para instrumento de cordas, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai, Senhor, nós te louvamos e bendizemos. Primeiro porque nós temos o privilégio e a oportunidade de estarmos reunidos aqui, de podermos estudar a Tua Palavra, Senhor, de podermos meditar nela, Senhor. E eu peço que o Senhor, de fato, nos abençoe, que, de fato, o Espírito Santo nos ajude na compreensão da palavra, que, de fato, o Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a Tua palavra seja a bênção na nossa vida. Pai, nos ajude tanto a expor a Tua palavra, Senhor, como também eu peço que o Senhor nos ajude a compreender a exposição da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui finalizando o livro de Abacuque, e aqui eu faço uma confissão a vocês, né, que não é muito, é um testemunho. A gente vai chegando no final do livro, e eu, como eu já disse a vocês, terminando aqui, nós vamos para Romanos 7. O livro que nós estamos estudando nas terças-feiras é Romanos 7. Mas como é um livro muito pesado, entendeu? São estudos muito pesados, a gente estuda um capítulo, às vezes metade de um capítulo faz uma pausa, estuda um livro pequeno e depois volta de novo para Romanos. E a gente vai começar em Romanos um capítulo denso, irmãos, muito denso. Romanos 7 é denso, tá? Não tanto quanto o capítulo 6, mas ainda assim. E alguém chegou lá em casa esses dias, ontem, se eu não me engano, falando assim: pastor, eu nunca entendi direito esse negócio do que Paulo diz lá a respeito de quando ele fala lá que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, essa coisa toda. Aí uns têm uma opinião, outros têm outras, aí a gente nunca consegue chegar assim, a uma conclusão real. E eu digo, olha, acho que nem eu, que tenho estudado isso há tanto tempo, eu chego a uma conclusão real a respeito daquilo que Paulo está falando ali, tá bom? Então é algo bem denso, as explicações de ambos os lados, porque alguns dizem que Paulo está falando dele antes de conhecer Cristo, outros dizem que é o crente que tem lutas, e aí, queridos, é uma série de teorias, né, de interpretações, mas que a gente vai guardar para quando chegar lá, tá bom? Nós vamos começar o capítulo 7 agora em janeiro, e aí a gente vai devagarinho trabalhando até chegar nessa parte, que é a parte mais difícil, talvez uma das partes, talvez seja o texto mais difícil de Romanos, entendeu? É essa parte lá. E eu estou ansioso, não vou mentir, eu estou ansioso para ministrar. E por causa disso, a gente vai chegando no final do livro, você já quer que termine logo para começar o outro. E aqui eu tenho uma ministração. Esse texto, irmãos, ele tem é um dos textos mais famosos da Bíblia. Né? É lógico que aqui em Abacuque nós temos aqui o justo viverá pela fé. Esse é o texto mais famoso desse livro, entendeu? Provavelmente de todo o Velho Testamento, porque ele dá margem para muita coisa no Novo Testamento. Paulo usa exatamente esse texto, entendeu? Para basear o seu comentário em Romanos. Então é muito conhecido. Mas esse texto aqui, irmãos, do versículo 17, né, e 18, é muito conhecido. Nós cantamos
cantamos canções e mais canções a respeito disso, né? A gente canta uma canção aqui, ainda que a figueira não floresça, né? E que não haja fruto na videira. A gente canta músicas sobre isso, lindas, na verdade. Só que é um texto que traz uma mensagem, querido, que muitas vezes a gente não compreende o contexto dela. A gente se apega muito ao versículo e esquece tudo que está em volta, na verdade, e muitas vezes esquece o porquê que o profeta escreveu esse texto. E hoje a gente vai dar uma olhada nisso, tá bom, queridos? A gente vai dar uma trabalhada nisso. Bom, irmãos, aqui nós estamos finalizando tudo aquilo que nós trabalhamos. Vocês, eu tenho dito a vocês, o livro ele é pequenininho e a mensagem central do livro é bem interessante, né? O profeta começa decepcionado com Deus, de certa forma, clamando a Deus, né, achando que Deus não tá respondendo a ele, porque ele está olhando para a injustiça na sua própria terra. Ele tem orado ao Senhor, ele tem gritado ao Senhor, o Senhor não responde. Mas aí, de repente, o Senhor vem e traz uma resposta. E na resposta que o Senhor traz ao profeta, né, os estudiosos dizem que o profeta estava orando, é mais ou menos assim, quando uma igreja está muito ruim, o negócio está mal demais, né, o pastor ora por avivamento. Né, acho que isso é de todo pastor, né, eu oro por avivamento o tempo todo, né, ora por um avivamento, e provavelmente dizem os estudiosos, talvez baseado na nossa experiência, não sei se é a realidade do profeta, mas vendo a situação do povo de Israel, do povo de Deus, o profeta ora, provavelmente pedindo de Deus um avivamento, né, que mudasse aquela realidade, né, que convertesse o coração daquelas pessoas, como houveram tantos avivamentos no passado dos judeus, né, no reinado de Ezequias, no reinado de Josafá, no reinado de Josias, né, houve avivamentos tremendos, então provavelmente o profeta estivesse orando por um avivamento dessa forma. Só que ao invés de Deus responder dizendo que vai avivar o povo, ele diz, não, eu não vou avivar o povo, eu vou trazer uma nação inimiga contra eles e eu vou castigá-los porque eles viraram as costas para mim. Aí o profeta se desespera, querido, entendeu? E ele se apega ao caráter de Deus, quem é Deus na verdade, mas ele está confuso ainda. Como é que pode? Deus vai usar um povo mais ímpio do que o próprio povo de Deus, né? E aí ele diz assim, olha, eu vou para minha torre de vigia, eu vou me retirar, eu vou buscar de Deus, vou esperar uma resposta do Senhor. Aí o Senhor vem e responde o profeta. Olha, eu vou realmente castigar o povo de Israel por causa do pecado, do abandono que eles têm para com a palavra e para comigo, mas vou trazer os caldeus, vou punir o povo de Israel. Depois que eu fizer isso, eu vou castigar também os caldeus, eu vou dizimá-los da face da terra, né? Aí o profeta, com isso tudo, querido, ele faz uma oração, né? Ele faz uma oração. E nós vimos na semana passada que nessa oração ele se apega ao Senhor, há uma mudança, né? Ele praticamente ele teve uma revelação do Senhor, né? Teve uma experiência com Deus, isso mudou o seu coração. E aí ele faz uma oração que eu vou abrir o texto aqui só para a gente pensar. O versículo 2 do capítulo 3, né? Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Está vendo aqui? Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, a fase é conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então ele faz uma oração, e depois dessa oração, querido, aqui, ele passa ele continua a orar, mas é uma oração onde ele vai recapitulando a história do próprio povo de Deus, do agir de Deus na vida desse povo. E ele foca em algo específico. Ele foca no povo que estava cativo no Egito, era escravo no Egito, dos grandes atos de Deus em libertar o povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, depois introduzindo esse povo na Terra Prometida, destruindo as nações, e ele vem recapitulando isso. Eu acho bacana, querido. Ele tem uma revelação de Deus e provavelmente quando a gente lê o versículo 16 desse texto, eu não sei, ouvindo isso, né, ouvir isso, quando ele diz ouvir isso, ele está falando dessa recapitulação que ele faz da história do povo israelita, dos livramentos de Deus na vida desse povo. Aí eu não sei, querido, se ele leu isso, ou se Deus deu a ele uma revelação, alguma coisa dessa natureza, daquilo que Deus fez na obra desse povo. Eu sei que ele ouviu isso e se comoveu no seu íntimo. E aí ele passa a descrever, querido,
sabendo do juízo de Deus, sabendo o que Deus vai fazer com o povo de Israel, sabendo o que Deus vai fazer depois com a própria nação da Babilônia, ele então solta esse hino de louvor que é um dos mais lindos, na verdade, da toda a Bíblia, entendeu? Quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É um cântico lindo, irmãos, mas o que está por trás desse cântico é algo interessante, entendeu? Porque ele descreve aqui, basicamente, o resultado da invasão da nação israelita pelos caldeus. Isso aqui é o que vai acontecer quando eles invadirem. Mas isso vai ficar para depois, tá bom? Então vamos aqui. Eu estava ouvindo a pregação do Nicodemos a respeito desse texto, e ele divide o texto basicamente em 3 partes, né? Eu coloquei em 4, mas eu peguei a divisão que ele fez lá. Nós temos aqui a reação do profeta Abacuque depois de recapitular os feitos de Deus na história do seu povo. Aí depois nós temos, querido, a confiança, né? A expectativa silenciosa do profeta em relação àquilo que vai acontecer. Depois nós temos a confiança do profeta. E por último, querido, o motivo dessa confiança. E eu queria trabalhar esses tópicos. Novamente, irmãos, é algo bem simples que eu vou fazer com vocês, tá bom? Apenas colocar o texto dentro dessa divisão aqui e fazer alguns comentários para que a gente finalize esse texto tentando aprender alguma coisa daquilo que Deus faz, tem feito na história do seu povo, né? E que ele continua a fazer, na verdade. Então, vamos olhar aqui primeiro para a reação do profeta, porque é interessante, irmãos. Olha, ouvir isso, né? Quando ele diz ouvir isso, ele está se referindo a essa recapitulação. Eu acredito que isso não só é uma referência à recapitulação que ele faz da história, dos livramentos de Deus na história do povo de Israel, mas também tem a ver com a revelação que Deus deu a ele sobre o que vai acontecer. Sim, Deus vai castigar o povo de Israel, mas depois vai destruir a nação que ele usou para castigar o povo de Israel. Então tudo isso causa um choque, querido. Olha o que ele diz, olha, o meu íntimo se comoveu. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Essa é a primeira reação do profeta, entendeu? Agora, o interessante aqui é que a palavra íntimo, a palavra hebraica aqui para íntimo, é a palavra entranhas, ou tripas, as tripas, entendeu? O povo do Oriente, daquela época, querido, eles tinham as entranhas como a sede dos sentimentos, entendeu? Isso é interessante anotar. Não é a concepção que nós temos hoje. Então, é como se as tripas estivessem se comovendo com aquilo que ele ouviu, na verdade, entendeu? A ideia do profeta aqui, querido, ao falar do seu íntimo, das suas entranhas se comovendo, é a ideia de que ele, ao ouvir tudo isso, ao saber o que vai acontecer com o seu povo e depois o que vai acontecer com a própria nação da Babilônia, ele se comove de profunda compaixão, querido, pelos conterrâneos, pelos judeus, por aquilo que eles iam passar, entendeu? Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa hoje sobre esse texto, né? Falando desse cântico que a gente canta na igreja, e muitas vezes a gente não tem noção do que levou o profeta a entoar o cântico, entendeu? O que está por trás do cântico em si. A gente canta, eu já falei sobre isso aqui, né? Eu vejo as pessoas ouvindo, falando de Jó. Tem uma canção, Senhor, me dá a mesma fé de Jó, eu quero ter a mesma fé de Jó. As pessoas, eu não sei o que passa na nossa mente, irmãos, eu não sei o que é isso, entendeu? Mas as pessoas pensam que é possível chegar a uma experiência como essa, por exemplo, de Abacuque, ao entoar esse cântico, entendeu? Ou a experiência de Jó, que passou por tudo que passou. Assim, é como se fosse possível a gente chegar àquele nível de fé sem que a gente passasse pela experiência deles. É como se... Sabe uma coisa que eu vejo muito? Hoje eu vejo as pessoas dizer assim, a gente assiste uma biografia de um desses homens. Pega, por exemplo, o Elon Musk aqui, ou sei lá, qualquer um desses grandes empresários aí. A gente olha o cara está no topo, entendeu?
tá lá com a vida tranquila, né, é milionário, é bilionário, a gente olha assim e pensa assim, eu quero ser que nem ele. Mas quando a pessoa pensa isso, ela quer o resultado final sem que ela passe por todo o processo que levou aquele resultado. Isso é muito semelhante, tanto no secular como na igreja. A gente olha para esses grandes homens de Deus, entendeu? E a gente quer ser como eles. Só que a gente quer ser só a versão boa, só o resultado final. A gente esquece o como começou e todo o processo que o levou até aquele estágio. Queridos, é louvável que você pede isso, entendeu? Mas acho que a pessoa deveria ter consciência disso. Deveria ter consciência. Uma fé forte, irmãos. Deixa eu colocar algo para vocês aqui. Uma fé forte, como essa que Abacuque expressa aqui, ou como a fé de Jó depois, isso não acontece da noite para o dia. E isso não acontece, irmãos, sem que a gente passe por muitas lutas e provações. Sem que essa fé seja lapidada no dia a dia por crises, por, 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 por provações, né? Muitas vezes marcado por muito sofrimento. É exatamente, querido, é esse processo que inclui dor, sofrimento, lágrimas, entendeu? Crises interna. Esse processo que forja em nós uma fé assim, entende? O que eu acho interessante é que os crentes só querem o final, eles não querem o processo, eles só querem o resultado final, entendeu? Tá aqui o profeta, querido. Imagine Abacuque sabendo tudo o que ia acontecer com o seu povo, irmãos. O sofrimento, a morte. Porque, irmãos, hoje a gente não tem isso, né? As guerras de hoje, elas são travadas, a guerra pela comunicação, entendeu? Pela informação. Naquela época, não, querido. Uma nação entrava na outra, ela dizimava. Irmãos, quando você lê o Velho Testamento, talvez seja por isso que muita gente diz assim, eu não quero esse Deus do Velho Testamento, eu quero o Deus do Novo Testamento, eu quero o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse Deus do Velho Testamento é um Deus tribal, entendeu? Porque quando você olha a história, querido, a narrativa, por exemplo, a invasão, quando o povo de Deus entra na Terra Prometida, há um episódio lá no livro de Juízes, lá, próximo já do final, lá, uma tribo está sem lugar para viver, e aí eles estão procurando lugar, de repente eles estão ali, né, sondando o ambiente, eles encontram uma outra tribo, né, um povo lá estranho, lá, um povo cananeu lá. O povo vive sozinho, no meio do mato, entendeu? Não tem ninguém por perto. Eles dizem, olha, aqui é um bom lugar para a gente chegar e tomar a terra deles. Aí eles voltam com os homens, trazem todo o exército deles, e quando eles chegam lá, irmãos, eles dizimam todo mundo. Mulheres, homens, crianças, velhos, matam todo mundo e se apossam das coisas e do lugar, entendeu? Funcionava assim, querido. Guerra funcionava assim. A Babilônia, quando entrou em Israel, eles destruíram, querido. Destruíram a terra, destruíram quase tudo. As pessoas morreram. Os que sobreviveram à espada dos caldeus foram levados escravos para a Babilônia, entendeu? Então ele diz, olha, o meu íntimo se comoveu. A segunda reação do profeta, irmãos, versículo 16 ainda, ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Agora, e os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Os meus lábios tremeram ao ouvir a voz de Deus. Isso diz respeito, querida, ao que o profeta disse, ao que Deus disse ao profeta sobre o que ele iria fazer. Quando Deus anunciou ao profeta o que ele iria fazer, Abacuque diz, os meus lábios tremeram. Você já viu em filmes, quando uma pessoa está com tanto medo que os lábios tremem? É essa a ideia aqui, entendeu? Tremeram de medo ao ouvir a voz de Deus, na verdade. Ele descreve outra coisa, os meus ossos apodreceram. Versículo 16 ainda, entendeu? Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos. Né? Isso está falando, querido, de que ele
perdeu toda a força, de que os ossos deles desfaleceram. É como se ele não conseguisse ficar em pé, na verdade. Tanto é que a próxima reação dele. Os meus joelhos tremeram, na verdade. Quando ele diz que os joelhos tremeram, ele está dizendo assim, olha, eu não consegui, quando Deus falou, quando eu ouvi isso, eu não consegui ficar em pé. Não consegui. Todas essas reações aqui, querido, são resultado de o profeta estar na presença de Deus. Ele teve um encontro com Deus, ele teve uma revelação de Deus, entende? Eu queria chamar sua atenção para algo, irmãos, que eu julgo também, novamente, algo muito interessante e que poucos de nós nos damos conta. A gente ouve muito, irmãos, muito, nos testemunhos que são dados hoje, das pessoas falando, entende? Com relação a experiências com Deus. Gente que diz que teve uma experiência com Deus, da glória de Deus, uma experiência da revelação de Deus, alguma coisa dessa natureza. E eles falam isso de uma maneira que, puxa, a gente olha assim, ele teve uma experiência, Deus apareceu, falou com ele, aquela coisa toda, foi aquele... Mas quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, e você percebe os homens de Deus que tiveram algum tipo de experiência com Deus nessa dimensão, irmãos, é um negócio assim assustador, querido. Eu vou te mostrar aqui algumas experiências, as mais famosas, pelo menos, né, dos homens de Deus que tiveram diante do Senhor. Olha só, Isaías 6, versículo 5, só o 5. Então eu disse, isso aqui é Isaías, quando ele teve uma revelação de Deus, entendeu? Quando Deus apareceu para ele no templo. Olha, então eu disse, Isaías falando, chegou a minha hora, vou morrer porque eu sou um pecador, sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros, e agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Então, veja o que Isaías diz, irmãos, vou morrer. Mas por quê? Porque ele teve uma experiência com Deus, ele viu Deus, ele viu a glória de Deus, e ao ver a glória de Deus, ele pensou, eu vou morrer na verdade. Eu estou lembrando aqui de Juízes também, né? Os pais de Sansão lá, que fugiu aqui o nome aqui, quando eles aparecem quando o anjo aparece para eles lá, Abinoam, não lembro aqui o nome do cara, né? Quando o anjo sobe, ele diz para a esposa, nós vamos morrer, porque nós vimos a glória de Deus, entendeu? Essa é a experiência de todos os homens de Deus, irmãos. Olha só, Ezequiel 1, 26 até o 28. Olha, por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante ao ser humano. Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima. E desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Agora observe, ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que falava em mim. Biblicamente, irmãos, toda vez que um homem de Deus tinha alguma revelação da glória de Deus, ele caía prostrado. Isaías disse, eu vou morrer. Ezequiel diz, eu caí quando eu vi a glória de Deus. Vocês conhecem aqui, né? É quando Deus aparece lá, os serafins aparecem, as carruagens, tudo. Depois ele vê um trono e alguém sentado no trono. Quando ele vê, irmãos, ele cai com o rosto. Olha só, Daniel, a mesma coisa. Daniel 10:8. Com isso eu fiquei sozinho. Quando vi aquela pessoa tão impressionante, perdi completamente as forças, fiquei sem cor, pronto a desmaiar de tanto medo. Isso é Daniel tendo uma experiência com a glória de Deus. Ele teve uma revelação, na verdade, uma visão da glória de Deus, e essa é a reação de Daniel, irmãos. Olha só, Atos, irmãos, aqui é Paulo já, tá bom? Quando Saulo se aproximando de Damasco em sua missão, de repente, quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo?
Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Agora veja só, de repente apareceu uma luz no céu, né, que brilhou, e na hora que Paulo viu, ele caiu no chão, irmãos. Novamente, ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A mesma experiência, querido, é a de João lá em Apocalipse. Quando o Senhor aparece com ele, eu gosto dessa descrição, né? Ele viu 7 candelabros de ouro, no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com veste talares e cingidos à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado de uma fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Toda vez que um homem de Deus tem uma experiência com o Senhor, querido, essa é a reação dele. Eu estou narrando esses textos, citando esses textos para vocês, querido, porque a gente ouve muito falar, querido, muito mesmo, de homens que dizem ter tido visões do Senhor, da glória do Senhor, que o Senhor falou com eles, mas falam com tanta naturalidade, entendeu? Eu suponho, irmãos, que isso soe muito estranho quando você compara o que você ouve hoje com aquilo que está na palavra de Deus. É um negócio muito estranho, irmãos. Muito estranho. Não sei se as pessoas estão vendo realmente a glória do Senhor, entendeu? Porque todo aquele que viu a glória de Deus na Bíblia, a reação é essa: cair prostrado. É achar que vai morrer. É ter o coração tomado de um medo pavoroso, irmãos, porque viu a Deus na verdade. É o homem, quando ele tem contato com a glória de Deus, a primeira coisa que realça nele é a sua pecaminosidade. Por isso o medo de morrer. Eu vou morrer porque eu vi Deus, né? É consciência da sua pecaminosidade, querido. É um negócio assim assustador. Tá, agora essas são as reações do profeta ao que ele ouviu. Agora veja a expectativa silenciosa de Abacuque, irmãos. Versículo 16. Eu vou ler novamente todo. Mas eu vou trabalhar só o finalzinho desse texto, tá bom? Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Abacuque, querido, sabe o que vai acontecer. Ele ouviu de Deus. Deus disse que iria castigar o seu próprio povo. Só que ele vai castigar depois aqueles que Deus usou para castigar o seu povo. O problema, querido, é que ele sabe. Abacuque não está preocupado aqui com os caldeus. Ele sabe que Deus vai puni-los. Mas o coração do profeta, querido, se angustia por causa do seu próprio povo. Esse é o problema, entendeu? Vocês sabem que nós pregamos aqui Jonas. E Deus disse para Jonas ir à Síria e proclamar uma mensagem de juízo sobre aquele povo. Mas Abacuque pensou assim: quando se eu anunciar essa mensagem e o povo se arrepender, Jonas, né? Se eu anunciar essa mensagem e o povo se arrepender, Deus não vai destruí-los. E é esse povo que vai um dia destruir o povo de Israel, as tribos do norte, entendeu? E ele fugiu de Deus, ou tentou fugir de Deus para não ir até Nínive e pregar aquela mensagem, irmãos. Ele sabia o sofrimento e a dor que aquele povo provocaria contra o seu próprio povo, entendeu? Novamente, nós temos aqui Abacuque. Agora não mais reino do norte, mas reino do sul, porque reino do norte já foi destruído. A Assíria realmente veio depois, entendeu? Dizimou parte do povo, levou o restante escravo. Agora nós temos o profeta Abacuque, reino do sul, tribo de Judá e Benjamim. Deus está anunciando o que vai fazer com esse povo, porque eles cometeram praticamente os mesmos pecados das tribos do norte.
Deus anunciou o castigo e o profeta está angustiado com isso, querido. Só que agora Abacuque crê em Deus. Abacuque não está mais questionando Deus, Abacuque não está mais. Ele sabe que Deus vai fazer e sabe o que vai acontecer depois. Quando ele recapitula a história, querido, dos livramentos de Deus na vida do próprio povo judeu, e a promessa de Deus: olha, eu vou levá-los cativo, mas depois eu vou destruir aqueles que o castigaram, eu vou dizimar esse povo e vou trazê-los de volta para esse lugar. Então Abacuque sabe o que Deus vai fazer, mas ainda assim, irmãos, ainda assim, muita gente vai morrer. Muito sofrimento virá sobre os judeus. Provavelmente pais, parentes do profeta vão morrer, vão ser levados cativos, entendeu? E o coração se angustia. Então ele aguarda silenciosamente. Ele não vai mais brigar com Deus, não vai perguntar mais por quê, não, não. Agora ele sabe o que Deus vai fazer. Ele sabe que Deus não vai mudar de ideia. Ele não vai mais se levantar e questionar, não. Se você pegar o capítulo 2, no versículo 3 de Abacuque, o Senhor fala sobre isso. Olha, versículo 3, 2, 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. A visão, querido, é a visão do que Deus disse que faria com o povo de Israel. Vou castigá-los. Vou trazer os caldeus sobre eles. Eu vou puni-los severamente. Aqueles que não morrerem serão levados cativos. Só que depois disso, eu vou dizimar, vou aniquilar o povo da Babilônia. Tá? Então aguarda que eu vou fazer isso. Aguenta aí, segura as pontas, entendeu? É por isso que o justo viverá pela fé. O profeta agora está calmo, está sereno diante do Senhor, sabe o que Deus vai fazer, confia que o Senhor vai fazer aquilo que disse que ia fazer, então ele está ali aguardando. O sofrimento é inevitável, irmãos. O sofrimento é inevitável, entendeu? Calma. O sofrimento é inevitável, mas o seu coração está diante do Senhor. É por causa disso, irmãos, é por causa disso que o profeta entoa esse hino. Aqui nós estamos falando de uma confiança incondicional. Não importa o que Deus vai fazer, eu confio no Senhor. E aqui nós temos esse salmo de adoração. Irmãos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira não minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aqui o profeta olha para o futuro, querido, e ele está vendo o resultado do castigo dos judeus. Isso aqui é depois que o povo entra na terra, dizima o povo, destrói tudo, irmãos, não sobra nada. Nós temos aqui, querido, as 3 árvores nacionais, se é que eu posso colocar dessa forma, de Israel. Nós temos a figueira, que produz o figo, né? E aí o figo é usado para alimento, entendeu? Nós temos aqui, querido, a videira, de onde se produz a uva, né? De onde se faz o vinho, na verdade. E nós temos aqui a oliveira, querido, de onde vem o azeite, o óleo que era usado tanto para unção, usado para iluminação, usado para cozinhar, usado no templo, entendeu? Então, ele está olhando isso aqui, irmãos, e ele sabe que tudo isso vai ser dizimado. Querido, quando um povo entrava numa terra dessas, eles destruíam absolutamente tudo. Aquilo que eles não levavam para a sua terra natal era destruído, entendeu? Era destruído. Então, aqui, essas árvores seriam destruídas. Agora, ele vai mais, irmãos. Olha, os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: não vai haver alimento para o povo, não haveria animais para sacrifícios,
nem para alimentação, entendeu? Tudo isso, querido, tudo isso seria dizimado, na verdade. Tudo isso seria dizimado. Agora, a despeito disso tudo, o profeta diz: eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Aqui, irmãos, existem tantas lições que a gente deveria extrair, entendeu? O profeta chegou num nível, e se você perceber, irmãos, compare isso aqui com o começo do texto. Vamos voltar aqui, versículo capítulo 1. Olhe o profeta orando, irmãos, lá no comecinho: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Isso é o profeta no começo do livro, inquieto, sem paz, entendeu? Angustiado com o sofrimento, questionando Deus, né, orando ao Senhor. Aqui nós temos um homem que está dizendo o seguinte: a despeito do que vai acontecer, a despeito do sofrimento, a despeito da dor, a despeito da morte, a despeito da escravidão que o meu povo vai passar, a despeito de tudo isso, eu me alegro no Senhor. Ele conseguiu, querido, chegar num nível de fé onde as circunstâncias não mais o afligem como o afligia no começo, entende? Ele passou a viver, querido. Irmãos, eu olho para essas coisas, querido, assim, eu acho isso assim, é um negócio assim tão tremendo, tão poderoso, entendeu? Mas repito, querido, isso é fruto de uma relação íntima com Deus, irmãos. Aqui está um homem que viveu parte da sua vida angustiado com a pecaminosidade do seu povo, entendeu? De um homem que buscava a Deus constantemente, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor que intervisse naquela situação, naquela realidade que o povo estava vivendo, né? E graças ao Senhor, querido, o Senhor vem ao encontro de Abacuque, realmente frustra ele, porque ele esperava um avivamento e Deus traz castigo, traz disciplina, na verdade. Só que depois o profeta tipo assim, ele se isola, deixa de lado toda aquela situação e ele começa a focar no Senhor, buscar no Senhor uma resposta, irmãos. E ele tem uma revelação de Deus. E essa revelação de Deus, querido, dá ao profeta a fé que ele precisa, ou que ele precisava, para encarar aquilo por uma perspectiva nova. O que mudou aqui, querido, a realidade não mudou, entendeu? Os judeus continuavam ignorando Deus, rejeitando Deus, virando as costas para o Senhor, continuavam praticando a iniquidade, a violência, entendeu? Nada disso mudou, irmãos. Continua tudo do mesmo jeito. Mas a percepção do profeta muda por causa da relação com Deus, por causa da experiência com o Senhor. O Senhor deu a ele uma visão. E eu acho até, irmãos, que junto com essa visão do que ele ia fazer com os judeus, depois com os caldeus, o Senhor dá a ele essa graça de poder recapitular a história do próprio povo judeu e ver o agir de Deus ao longo da história, como Deus é fiel com as suas promessas, entendeu? Então, quando tudo isso acontece, irmãos, aí o profeta tem uma perspectiva nova, tem uma perspectiva diferente a respeito do que vai acontecer e dos planos de Deus. E isso muda o profeta, querido. Alguém chegou a chamar, irmãos, esse tipo de atitude de a religião do se não. Se Deus não fizer, mesmo assim eu permaneço fiel ao Senhor. Isso nos leva, irmãos, para Daniel. É uma situação muito interessante, Daniel 3, nos versículos 17 e 18. O contexto aqui é o seguinte: o imperador, né, o Nabucodonosor, constrói uma imagem gigantesca dele mesmo e ele reúne as autoridades todas do seu reino, aí faz ali um dia especial ali para homenagear, para que as pessoas cultuem a sua imagem, e aí ele chama os músicos todos ali, e aí, olha, depois que a banda tocar, todo mundo vai ter que se ajoelhar diante da imagem. Mas ali 3 jovens, colegas de Daniel, não se ajoelham e alguém os denuncia ao imperador. Olha só, irmãos, o imperador chama eles e olha, eu vou mandar tocar de novo a música,
e quando terminar vocês vão se ajoelhar. Se vocês não se ajoelhar, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Agora, olha a resposta desses amigos de Daniel, querido. Daniel 3, 17, 18. Se o nosso Deus, isso são esses jovens falando ao imperador, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, está aqui um povo, está aqui um homem de Deus, que eles vivem numa dimensão, querido. Quando eu digo assim, vivem numa dimensão, não estou falando assim que são pessoas, são ermitões, que vivem isolados, não. Eram funcionários públicos, entendeu? Mas a fé deles estava tão arraigada, tão firmada no Senhor, querido, que eles estão dizendo para o rei o seguinte: olha, rei, é o seguinte, se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, ele vai nos livrar. Se ele não fizer isso, saiba, nós vamos morrer tranquilo. Não tem problema nenhum, entendeu? Nós vamos morrer. Agora, nós não vamos adorar a imagem. Isso não. Deus tem o poder para nos livrar. Se ele quiser, ele pode fazer isso. Se ele não quiser, não tem problema nenhum, nós vamos morrer. Mas adorar a imagem, nós não adoramos. Isso, irmãos, isso é fé. Isso é fé, querido, num nível que poucos de nós conhecemos, que poucos de nós experimentamos. Na verdade, o drama é exatamente esse, irmãos. E esse, eu tenho certeza que esse é o propósito de Deus para nós. O que Deus quer de nós, querido, é que nós tenhamos uma fé assim, tão robusta assim, entendeu? Uma fé que não vacile diante das ameaças, que não vacile diante dos perigos, diante das tentações, uma fé que prevaleça a despeito do que aconteça, querido. É a fé de Abacuque, irmãos. Pode não ter, novamente, irmãos, olha só, pode não ter, não, a videira desapareceu, a fideira nada, não tem nada. Não tem mais gado no curral, não tem mais ovelha, não tem mais nada no campo, entendeu? Tudo foi destruído, tudo acabado, na verdade, não há expectativa. O que nós temos é escassez, o que nós temos agora, a previsão agora é de muita escassez. Ainda assim, eu me alegro no Senhor. Ainda assim, eu vou louvar o meu Deus. Ainda assim, querido, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Agora, observe algo, irmãos. E aqui há algo realmente importante, né? Qual o motivo, querido, dessa confiança incondicional? Eu chamo isso de confiança incondicional, irmãos. As circunstâncias não têm poder sobre mim. É a mesma coisa com os amigos de Daniel, entendeu? Não importa se tu vai me lançar na fornalha de fogo, não importa se nós vamos morrer queimado. Uma coisa eu sei, nós não adoraremos a tua imagem. Nós cremos em Deus. Nós cremos que Ele tem o poder de nos libertar das tuas mãos. Mas se Ele não fizer isso, não tem problema, nós vamos morrer. Só não vamos adorar a imagem. É uma confiança, querido, que não depende do agir de Deus. Que não depende de Deus fazer aquilo que eu estou pedindo ou não pedindo, entendeu? Porque hoje nós temos muito disso, né, irmãos? A gente ora ao Senhor e se Deus não nos der aquilo que nós estamos pedindo, a gente faz mimimi, entendeu? Faz isso, faz aquilo. Querido, é uma coisa que não dá para entender, irmãos. É uma fé que está condicionada às bênçãos do Senhor. Se o Senhor não me abençoar, eu não mantenho a fé em Ti. Gente, isso é tão... Meu Deus do céu. A gente vive tanto isso, querido. Nós somos muito infantis da nossa fé. E quando eu digo infantis, eu estou dizendo a criança, querido, quando ela não tem aquilo que ela quer, ela te chantageia emocionalmente, entendeu? Ela chora. Você já viu uma criança no supermercado querendo uma coisa que o pai não quer dar? Ela chora, ela se joga no chão, ela grita, ela esperneia. O que é aquilo? Chantagem emocional, irmão. Para que o pai dê aquilo que ela quer. Muitas vezes nós agimos exatamente dessa maneira com Deus. A nossa fé está condicionada a Deus nos dar aquilo que nós queremos. Se Ele não nos der, nós fazemos biquinho.
nós viramos o rosto. Qual é o motivo dessa fé, querido? Versículo 19, irmãos. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Você sabe o que significa uma fortaleza naquele período, não sabe, querido? Lugar de refúgio, lugar de segurança. Quando nós estamos na fortaleza, nós estamos seguros, guardados, entende? O profeta sabe, querido, que Deus é um Deus que nos guarda, nos protege. Ele faz os meus pés como o da coça. A coça é a mulher do veado. Ela tem uma facilidade, uma agilidade, irmãos, de subir montes pedregosos. Então, os saltos que elas dão, os pulos que elas dão, é uma coisa impressionante. Essa agilidade, essa firmeza, entendeu? É disso que o profeta está falando. O predador da coça diz que morre de exaustão perseguindo ela sem conseguir alcançá-la, porque ela tem muita destreza em subir montes, em fugir do... O Senhor fortalece, Ele faz os meus pés como o da coça, ágeis como o da coça, firmes como os pés da coça, e me faz andar altaneiramente, irmãos. Olha, querido, assim, para informação, irmãos, a gente não sabe, assim, dizer exatamente quanto tempo depois aconteceu aquilo que Deus falou a Abacuque. O pessoal fica aí em torno de 40, 60 anos, de 30 a 60 anos, a gente não sabe dizer. Mas o fato, querido, é que depois dessa profecia, não demorou muito tempo, ela se cumpriu literalmente. Os caldeus entraram em Judá, em Israel, em Jerusalém, e destruir o templo, e destruir os prédios do governo, sei que para colocar dessa forma, das pessoas mais ricas, destruíram tudo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, querido. Vou mostrar para vocês uma coisa interessante, irmãos. 2 Coríntios 3, aliás, 2 Coríntios 36, a partir do versículo 15, ouça essa leitura, olha só. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de profetas, porque ele tinha compaixão do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombavam desses mensageiros, dos profetas de Deus, entendeu? E desprezavam as palavras deles, caçoando dos profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o povo e já não houve mais remédio. A ira de Deus alcançou o seu limite e agora não tem mais o que fazer. Então, versículo 17, o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles e ele matou seus jovens à espada, indo atrás deles até dentro do templo. Ele não teve piedade, matando rapazes, moças, adultos e velhos. O Senhor usou o rei da Babilônia para destruí-los. Levou consigo para a Babilônia todos os utensílios do templo do Senhor, grandes e pequenos, e os tesouros do templo, assim como os tesouros do rei e dos seus oficiais. Depois, seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, pôs fogo em todos os palácios e destruiu todos os objetos valiosos que havia neles. Os que não morreram foram levados para a Babilônia como escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia conquistou a Babilônia. Isso aqui é 2 Crônicas, descrevendo o tempo da invasão do reino de Israel, querido, pelos caldeus. Eles entraram e destruíram tudo. Irmãos, os que não morreram foram levados como escravos para a Babilônia, como Deus tinha anunciado, como Deus tinha dito. Olha, queridos, a gente lida com algumas coisas hoje na vida cristã de maneira a ser muito displicente. O texto começa dizendo, querido, que Deus, por causa da sua compaixão, enviou muitas vezes profetas e mais profetas para avisar o povo: arrependam-se, voltem-se para Deus, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ser destruídos. E o texto diz que as pessoas caçoavam, que elas zombavam, entendeu? Dos profetas. Chamavam eles de loucos. Loucos.
Isaías foi chamado de louco, Jeremias foi chamado de louco, aprisionado por causa da mensagem que o Senhor estava dando, chamando o povo ao arrependimento. E, no entanto, querido, eles não deram ouvidos ao que o Senhor estava anunciando. E a consequência veio aqui. Aqui nós temos algumas coisas, irmãos. Eu vou só rapidinho. Primeiro, a palavra de Deus, querido, ela não volta atrás, entende? A palavra de Deus é real, ela é verdadeira. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz, irmãos, Ele faz. Se Ele diz que vai abençoar, Ele vai abençoar, querido. Mas se Ele diz que vai castigar, irmãos, se não houver arrependimento, porque primeiro Deus chama o povo ao arrependimento. Se não houver arrependimento, querido, há um momento em que a ira de Deus ela atinge um limite, querido, e que a partir daquele ponto ela não tem mais como voltar atrás. O juízo virá. Foi o que aconteceu com esse povo. Foi o que aconteceu com as nações, onde as nações cananeias, quando Deus levanta o seu próprio povo para invadir essa terra e dar essa terra aos judeus, entendeu? O limite de pecado daquele povo estourou e o Senhor vai castigá-los. Então, a palavra de Deus, querido, ela é real, ela é verdadeira, entendeu? Ela vai se cumprir. Se é bênção, a bênção virá. Se é juízo, o juízo virá, irmãos. Ela vai se cumprir. Tem algumas outras lições? Tem, querido, tem. Aqui tem algumas coisas interessantes, entendeu? Olhe para um homem como esse, como Abacuque. Um homem de fé. Um homem que se importava com o seu povo, que clamava ao seu povo, que orava a Deus pedindo que Deus avivasse o seu povo e mudasse aquilo tudo. Só que mesmo um homem de fé, querido, pode ter tempo de crise. E Abacuque teve um tempo de crise. Você pega o capítulo 1, você percebe um homem em crise, entendeu? Em crise com Deus. E o legal disso aqui, irmãos, o legal disso aqui, e eu vou encerrar basicamente com isso aqui, é que mesmo em crise com Deus, orando ao Senhor, você não vai ver aqui em nenhum momento, querido, assim, Deus reclamando da posição de Abacuque, Deus disciplinando Abacuque, ou chateado com Abacuque. Você não vai ver isso, querido, entende? Você não vai ver isso. Isso me leva para Jó. Jó, vocês conhecem a história, ele perdeu todos os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os amigos, perdeu tudo. Ele entrou em crise. Na sua crise, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou aquele que foi dar a notícia para o seu pai, dizendo que tinha nascido um filho homem para ele. Ele amaldiçoou um monte de coisa, querido. Ele entra em crise. Ele questiona Deus na sua crise, ele questiona Deus, entendeu? Ele chega a dizer que tipo assim, que o justo vive melhor do que o ímpio vive melhor do que o justo. Vocês conhecem o livro. A discussão dele com os amigos é um negócio impressionante, entendeu? Mas quando Deus aparece lá no finalzinho do livro, irmãos, se revela para Jó, ele chama os amigos e diz assim: olha, vocês não falaram bem de mim como falou o meu servo Jó. Isso me assusta no livro. Porque quando você lê Jó, querido, as reclamações que ele faz, as queixas que Jó faz, são severas, irmãos. Mas o que nós temos ali? Nós temos um homem em crise, entendeu? Um homem em crise. Um homem de Deus, um homem de fé, mas que, por causa das circunstâncias, da perda dos filhos, dos bens, da saúde, da dor que ele está. Na verdade, a crise de Jó não é nem a perda dos filhos, nem a perda dos bens, nem a perda da saúde. A crise de Jó é porque ele se sente abandonado por Deus. É essa a crise de Jó. Ele se sente sozinho, entendeu? Ele ora e Deus não responde, ele clama e Deus não fala com ele. E novamente, querido, Deus não vai reclamar de Jó. Ele diz para os amigos de Jó, ele diz assim: olha, vocês não falaram bem de mim como falou meu Jó, vocês não falaram a meu respeito como falou. Os amigos pecaram. Tanto é que Deus diz para Jó orar pelos amigos, na verdade. Eu penso, querido, que Deus entende a nossa angústia, o nosso sofrimento, entendeu? Que Ele compreende isso, na verdade. Que Ele entende muitas vezes, eu vou dizer, irmãos, não é que a gente vai viver em crise, mas é normal um homem de Deus que conhece a Deus passar por crise. Na verdade, você vai para a Bíblia e você vai encontrar quase todos eles. Jeremias, irmãos. Jeremias entrou em crise. Ele diz: olha, por causa da pregação, por causa da tua palavra, todo mundo me virou as costas.
Ninguém quer saber de mim. Eu sou tido como inimigo, na verdade. Ele chega a dizer assim, olha, eu não vou mais anunciar essa palavra, eu não quero mais falar a tua palavra, eu não quero mais pregar a tua palavra. Mas aí ele diz que a palavra queimava no coração dele e a única coisa que restava ele era falar. Mas ele estava em crise, querido. Ele estava em crise, entendeu? E aí você vai para a Bíblia, irmãos, você vai pegar, todos os homens de Deus passaram por crises. E em todos eles o Senhor tinha prazer. Todos eles eram homens que Deus amava, irmãos. A despeito da crise, a despeito da dor. E se a gente pode tirar uma lição de Abacuque, irmãos, é exatamente essa. É possível que um homem de Deus viva em crise, tenha crise. Mas é possível, querido, que no meio da crise o Senhor se revele a ele e mude o seu coração e fortaleça a sua fé e firme a confiança desse homem em Deus de tal forma que a partir daquele momento as circunstâncias não terão mais o poder que tinham sobre eles. Foi o que aconteceu com Abacuque. Foi o que aconteceu com Jó depois. E você vai pegar os profetas de Deus, passaram por isso. Que a nossa fé, irmãos, esteja firmada no Senhor. Se um dia você tiver crise, querido, não se culpe, não perca a esperança, sabe? Eu vou dizer, Deus entende, irmãos, Deus entende. Deus compreende as crises que nós vivemos. Quando a dor é muito forte, quando o sofrimento é muito forte, homens de Deus desesperam, entendeu? Homens de Deus entram em crise. E quando eles entram em crise, eles questionam Deus. E até onde eu sei, querido, não é que a gente vai viver questionando Deus, mas numa crise, eu diria que é normal que um homem de Deus questione Deus, queira entender as coisas realmente. Ele não questiona porque ele é blasfemo, porque ele é rebelde. Ele questiona porque ele quer realmente entender o que Deus está fazendo. Jó queria entender o que Deus estava fazendo, querido. Jó não entendia o fato de ser um homem justo, entendeu? Temente a Deus, e está passando por aquilo que ele estava passando. Fica para nós, querido, algumas lições desse texto. Essas lições são importantes, irmãos. Essas lições nos ajudam a viver a nossa vida cristã. Nós passamos por tempos difíceis, todos nós. Nesse mundo, querido, todos nós vamos passar por lutas. Isso é um fato. Eu sei que as lutas que eu passo talvez não tenham tanto poder sobre você, assim como provavelmente as lutas que você passa não tenham tanto poder sobre mim. Mas todo mundo tem lutas. Todo mundo tem áreas fragilizadas na sua caminhada. E quando a gente é alcançado por uma crise dessa, numa dessas áreas, a gente se contorce, a gente geme, às vezes chora, às vezes questiona Deus, às vezes se culpa porque está questionando a Deus, mas está aqui uma mensagem para nós. Deus não se ofendeu com os questionamentos de Jó. Deus não se magoou. Deus não ficou irritado com Jó, com Abacuque por causa dos questionamentos. Na verdade, Deus trouxe respostas a esses questionamentos, entendeu? Isso serve para a nossa caminhada, irmãos. Em tempos de crise, a gente deve se achegar ao Senhor. Deve se aproximar de Deus. Sim. Irmãos, eu penso que a gente nunca deveria guardar para nós essas dúvidas, esses questionamentos. A gente deveria expressar isso com reverência, sim, entendeu? Com temor, sim, mas a gente deve expressar isso diante do Senhor. Não guardar para si, ficar alimentando algum tipo de pensamento tolo na cabeça, mas expressar ao Senhor sabendo que Deus vai nos entender, irmãos. Sabendo que Deus vai nos compreender, entende? Que Deus vai relevar isso. Ok, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Com isso aqui nós encerramos o livro de Abacuque, tá bom? Aí nós vamos voltar para Romanos 7. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te louvamos porque é um privilégio, Senhor. É um grande privilégio poder estudar a Tua palavra, Senhor. Meditar nela, aprender com os homens de Deus que o Senhor levantou na história bíblica, Pai. Nós muito obrigado, Senhor, pelas lições extraídas da vida de Abacuque, Senhor, que de fato nós possamos nos achegar a Ti, Senhor, como ele se achegou. Que na hora da crise, Senhor, a gente possa focar em Ti e não nas circunstâncias, Senhor, como fez Abacuque. Que nós possamos subir a nossa torre de vigília, Pai, e permanecer ali aguardando do Senhor uma resposta. Deus, em o nome de Jesus, Pai, nos ajude na nossa caminhada, fortaleça a nossa fé, firme os nossos passos, Senhor, de maneira que as circunstâncias não nos afastem de Ti, Senhor,
no nome de Jesus, Pai. Seja conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos.